Bom dia, boa tarde, boa noite. Diretamente de São Paulo, capital, está entrando no ar mais um Pode Cobrar. E esse Pode Cobrar especial de final de ano, começo de ano, tão especial quanto o meu convidado hoje. Eu converso com o Eduardo Tambellini, já, logo depois do comercial da Mercedes-Benz Europa Motors. Estamos de volta com Tambellini, o Tambi. Muito obrigado por você estar aqui conosco hoje. Pô, Russo, eu que agradeço, uma satisfação imensa estar aqui hoje com você, nesse primeiro programa do ano aí, né? Exato. Pô, muito obrigado pelo convite, de novo, uma satisfação muito grande estar aqui. E eu preciso revelar para vocês segredos de bastidores. A gente fez uma pauta, o Tambellini foi entrevistado pela Gisele, nossa jornalista, e aí a gente resolveu fazer isso, ó. Exatamente. Eu adoro isso, sabe? Porque eu sempre falo que eu sou do lema do Faustão. Quem sabe faz ao vivo. E é na raça, né, Russo? É na raça. Foi assim que fizemos o nosso lá no Tabelando. Foi, exatamente. E ficou Esse aqui ótimo. é o jogo da volta, né? Agora é o mando de campo. Agora é o retorno, mando de campo do Russo. Exatamente, cara, muito bom. Não, mas é uma delícia. E sabe que eu acompanhei alguns comentários depois do nosso programa, principalmente ali no LinkedIn, e o pessoal estava muito feliz do nosso encontro, o assunto que a gente passou, que é um assunto que a gente se delicia toda vez que conversa. Acho que 50 minutos vai ser pouco para a gente explorar tudo. Vamos lá. Né? Mas vamos cair dentro e a gente vai aprofundando de forma geral. Tambi, não preciso apresentar, Tambi dispensa apresentações, ainda mais para o público do Pode Cobrar, todo mundo acompanha ele, né, que também tem o trabalho dele, faz um podcast de divulgação de notícias do mercado, que é o Tabelando com Tambellini. Isso aí, exatamente. A gente vai explorar isso aqui um pouquinho mais. Porra, vamos lá. Mas, Tambi, vamos lá. Um ano extremamente agitado para o mercado de crédito e cobrança. Sem dúvida. Conta pra gente, tua leitura. Quando eu começo a falar desse ano, eu acho que é importante a gente falar um pouquinho e um pouco além, né? Porque, na verdade, esse ano eu não posso falar dele sem falar dos anos anteriores, que foram os anos da pandemia, né? E aí eu queria contar um pouquinho dessa história. Eu lembro em março de 2020, né, no começo da pandemia. Sim, lockdown, começou todo mundo ficar preso dentro de casa e o primeiro indicador do Bacen que veio foi uma subida da inadimplência muito grande. Aí eu falei, cara, o negócio vai se perder, vai explodir a inadimplência. E aí no mês seguinte a gente viu exatamente o contrário, a gente viu começar a cair a inadimplência. Uma das coisas que a gente percebeu cara, o lockdown, e aí eu me lembro muito bem disso, Russo, quando eu falava com as empresas, né, pô, cara, o que eu posso fazer para ajudar? O que a gente pode ver? O cara falou assim, cara, eu quero saber como é que meu cliente vai pagar a minha conta. Sim. Porque o varejo, principalmente, tinha aquela questão do cliente ir à loja. Exato. E aí, cara, como é que faz agora para pagar, né? Então, pô, cara, a loja está fechada, como é que o cara vai pagar? E aí, uma das coisas que a gente percebeu é que a inadimplência, ela subiu muito por conta do, cara, onde que eu pago esse negócio, né? E aí surgiram inúmeras soluções, inclusive parcerias com supermercados, a própria DOC, na época acho que ainda era Conductor, se eu não me engano, eles fizeram parcerias com supermercados para poder fazer arrecadação, inclusive. Que na época o supermercado ainda estava aberto, exatamente. E aí, bom, ok. O que a gente viu dali para frente? 2020 foi um ano com os percentuais, olhando Banco Central, com os menores percentuais de inadimplência da série histórica. Isso ocorreu por quê? Tem aí alguns fatores, né? Tanto pessoa física quanto jurídica tem algumas explicações. Pessoa física e jurídica, você tem um caminho que é muita renegociação de dívida e muita renegociação com prazos, dependendo disso. Alguns bancos fizeram renegociações até postergando prazos de dívida. Sim. E um outro fator é pessoa física. Indiscutivelmente, o auxílio do governo foi um fator primordial. Você acredita? Eu acredito e tem estatísticas que dizem isso. O Brasil, ele foi o segundo país da América Latina com o maior percentual do PIB
em auxílio governamental. Sim. Tá? O Brasil ele gastou 8% do PIB com auxílios. Tá? Os países ricos chegaram num índice médio de 7,3%, para você ter ideia. Então, existiu realmente isso. O Pronamp para pessoas jurídicas foi um indicador que ele não tem nenhuma linha de crédito específica no Bacen. No Bacen ele está em outros. E aí você vê a curva do outros crescendo bruscamente. E a pessoa jurídica, pequena e média empresa, sofreu muito, sem né? dúvida nenhuma. Aqueles restaurantes no entorno das empresas, eu todos me fechando. lembro da dor de você ir um restaurante Aquilo, né? Pô, todos os restaurantes, mas depois até da pandemia, o restaurante Aquilo era aquela coisa que, cara, o cara tem que botar luva para comer, não sei o que lá, não sei o que lá. Então, assim, o impacto para a pessoa jurídica, sem dúvida nenhuma, foi muito grande. Muitas empresas fecharam as portas. Fecharam. Né? Não tinha ninguém no escritório, não tinha ninguém para ir almoçar. Exatamente. Então, assim, só que em termos de inadimplência, você teve uma situação onde a inadimplência foi muito pequena. 2021 começou, e se a gente for olhar a curva do Banco Central, que é o over 90, né? Ela anda praticamente de lado durante 2021 inteira. Sem querer te interromper, continua falando, claro. Mas eu esqueci de te oferecer. A gente está, afinal de contas, num programa. Exatamente. Né? De aqui final de ano ou Réveillon. Vamos estourar a nossa champanhe. Opa, maravilha. Vamos lá. É sem álcool, tá, Tam? Opa, ótimo. A gente está trabalhando aqui, isso é sério. Exatamente. Tá? Um programa sério. Isso eu vou aí. abrindo e servindo. Perfeito, ótimo. Fica à vontade. A gente vai conversando. Mas 2021 a gente andou de lado com uma inadimplência ainda num patamar mais reduzido. E aí começou as questões. 2022, primeiro semestre ainda num processo com indicadores ainda menos agressivos. Saúde. E 2022 mudou tudo. Acabou o auxílio emergencial da forma como era. Acabou uma série de outras questões, o desemprego começou a bater mais forte, e aí a gente viu um cenário de 2022, de julho para frente, um crescimento da inadimplência que foi durar até agora, setembro. Se a gente for olhar a curva também, até setembro a gente viu indicadores crescendo. Uma redução tímida, né? E agora uma redução, só que tímida, como você disse. Obrigado, Russo. Imagina, Thumb. Você me presenteou saúde. Aqui. Opa, saúde. Feliz ano novo. Feliz ano novo aí para todos. 2024 de muito sucesso e prosperidade. E um pouquinho de inadimplência pra gente trabalhar, não precisa, né? A gente precisa trabalhar, né? Precisa ganhar o pão, o leite das crianças. Exatamente. Mas aí a gente viu, como eu estou concluindo agora, uma redução tímida ainda da inadimplência. Além do Banco Central, eu tenho um grupo de... esse mês aqui a gente compartilhou 29 produtos de crédito, tá? Entre CDC, empréstimo pessoal, cartão bandeirado, cartão private label e private labels de atacadistas, supermercados. Esse é um grupo que compartilha todo mês as informações. Para quê? Para que eu possa ter uma mensuração um pouquinho diferente do Banco Central. Como é que faz para entrar? Não pode? É só convite? Então, quase um American Express. Como é que faz para entrar? Qualquer empresa de crédito que tem, qualquer credor, empresa que tenha uma carteira de crédito pode ingressar no grupo. Sim. Esse grupo é um grupo que ele trabalha já há uns 5, 6 anos juntos já, acho que quase 6, acho que já está indo até para o 7º. E surgiu por quê? Algumas empresas financeiras, administradoras de cartão, se viam o quê? Falaram, pô, cara, o Bacen, eu tô olhando lá o indicador, cara, eu tenho 4 grandes bancos que basicamente... né, concentram as suas informações lá, com um volume de clientes, já clientes muito grande. Eu queria me comparar com alguém parecido comigo. E aí surgiu essa ideia, e ainda na época de Go On, e aí a gente acabou criando esse grupo. Qual que é o conceito do grupo? São alguns indicadores que a gente aqui conhece bastante, quem é o teu ouvinte aqui sem dúvida nenhuma conhece, são as 6 primeiras rolagens, né? Sim. O EFIC 180 e o Over 90, né? Então a gente compartilha esses indicadores. O único que conhece quem é quem sou eu, né? E aí a gente dá um nome. Então, por exemplo, o banco XPTO vai chamar cartão 1. Bandeirado 1. Sim, você garante então ali a gente garante a privacidade, né? E aí, se precisar, a gente faz até um NDA. Sim. Hoje esse trabalho eu faço meio que
via FICO, né? Vamos chamar assim. Sim. Porque hoje eu sou funcionário da FICO, além de todas as outras coisas que eu tenho, mas esse trabalho é um trabalho via FICO. E aí, se a gente precisar fazer um NDA também, não existe problema nenhum. Mas existe o quê? Um conceito de reciprocidade. Você fornece informação, aí você recebe a informação. Né? Sempre com a indicação de não mostrar quem é quem, mas mostrar o produto. Hoje, então, tem produto CDC, empréstimo pessoal, o private label de atacadistas, que é supermercado, que tem uma carteira grande, e são acho que 5 ou 6 players, Sim. E o bandeirado, efetivamente. Então, esse grupo, a gente também percebe uma inadimplência caindo agora. Esse mês, particularmente, de novembro, no fechamento dele, o produto cartão bandeirado deu uma caída substancial. Graças a Deus, porque olha, que é cartão... o produto de maior inadimplência, né? Pois é. Sabe que o Telecom, né? Sim. Quem não sabe, eu atuo muito em Telecom. O Telecom não sofreu tanto na pandemia como as previsões, Sim. porque ele se tornou uma necessidade, né, fundamental, o home office, exato, as crianças em casa, né, você precisava entreter. Fica exatamente exato. Sem. E o curioso é, quando você olha as duas curvas de inadimplência, de um produto móvel Sim. e de um produto residencial, que naturalmente o produto residencial ele tem uma curva de inadimplência, uma taxa de inadimplência superior, maior, na pandemia, no lockdown, ele se inverteu. Exatamente. Porque o cara não estava na rua, não precisava de banda larga móvel. Exatamente. Ele estava em casa e aí todo mundo começou a acertar suas contas de banda larga fixa, né? TV. E você sabe que assim, né? A gente, indiscutivelmente, a pandemia tem um fator aí doloroso, né? Perda de vidas, fechamento de empresas, mas a gente olha para trás e vê o quanto que a pandemia também agregou de novas soluções, Demais. Novas questões que a gente pôde trabalhar de uma forma melhor. Teams, exatamente, Google Meet. Exatamente, né? O quanto que... Eu já usava muito isso, né? Você usava? Eu usava muito já. Desde a época de Goon, a gente tinha um trabalho em casa, mas assim, ele era menos virtual nesse sentido. As reuniões, quando existiam, elas efetivamente eram presenciais. Mas na FICO a gente usava muito pela questão já de contato com o pessoal dos Estados Unidos, outros países. Sim. Então a gente já usava bastante o Zoom. Né? O Zoom. Exatamente. E isso depois explodiu, né? Hoje em dia, quem que não sabe conectar? Hoje em dia, no escritório, eu já fiz reunião com a pessoa que está aqui do meu lado, porque tinha gente em casa, mas a gente, né? Exatamente. Se falando. Isso mesmo. Às vezes a gente tem reunião no escritório, que a gente tem alguma questão, e aí tem um num lugar, um do outro. Exatamente. Exato, né? Nesse sentido. Né? E fora toda a questão de digitalização, né? Eu lembro que eu fiz uma apresentação na época de depois, meio de pandemia já, falando o número de pessoas que nunca tinham pedido um iFood, né? Você imagina? Então, olha Cara, isso. Eu nunca pedi comida pelo aplicativo e a partir de agora eu tenho que pedir. Né? Então, assim, a gente teve uma evolução tremenda também em relação a isso. Mas voltando ao ano, né? Então, eu acho que a gente teve um ano de vários desafios para a cobrança. Desafios regulamentatórios também. Muito. Que a gente teve bastante coisa aí nova. Tem coisas ainda rolando aí, né? Podemos falar depois, 0304. Tem a questão aí que hoje mesmo um grande colega meu me perguntou sobre a questão lá da prescrição de dívida, né? Ainda tá isso? Isso, ainda tá. E aí o jurídico dele bateu lá, falou, pô, peraí, que eu achei esse negócio aqui, não pode mais. Aí ele falou, e aí, Tambelini, como é que é? Eu falei, cara, você não assiste meus vídeos, né? A gente já tinha conversado sobre isso, né? Aí eu peguei um vídeo que é específico disso, mandei pra ele, falei, você não assiste meu canal mesmo, né? Aí ele falou, não, pô, eu assisto, acho que esse aí falhou. Então esse é outro ponto, né, que a gente tem também uma discussão aí que não se conclui, mas que dá pra gente falar um pouquinho aqui. Pode ser uma pauta de 2024, sem aquecer dúvida, essa discussão em torno de dívida acima de 5 anos, né? 5 anos, exatamente. Mas é isso, acho que resumidamente, pra gente pelo menos parar aquele primeira pergunta aí, acho que é isso. Sim, e agora, você até comentou, isso não pode faltar, iniciou em meados de 2022, lá Sim. com os 2 decretos da Anatel. Exatamente, né, com a pra questão moralizar o volume de chamadas. Estava ruim? Então, eu acho que estava... eu via muita gente, eu cheguei a ver pessoas aí de grandes bancos
com um discurso de, cara, eu tenho que incomodar mesmo o cliente, que se não incomodar ele não paga. Eu já há muito tempo mudei essa minha filosofia, sabe? Eu não acredito nisso. Porque... Mas você já foi um desses. Não, já fui. Foi um cara brabo. Já fui. Ou palão preto na porta. Eu já fui e eu falo que eu ensinei muito cobrador a falar o seguinte, ó, não deixa o cara falar não, você que vai coordenar. Exatamente, porra, não era isso? Era isso. Não, o inadimplente não pode falar não, você que tem que conduzir a reunião. E hoje, qual que é a questão? Cara, ouve o cara, não é isso? Olha como a coisa mudou. Mudou completamente. Completamente, né? E hoje eu acredito que ouvir o cara é a melhor solução, mas eu já fui, pelo amor de Deus, e como? Eu falo que eu já ensinei muita gente coisa que hoje eu digo que tá errado. Né? Mas é a gente também evolui? Evolui, exatamente, graças a Deus, né? Mas, enfim, eu acho que... E assim, se você for olhar, a discussão da prescrição de dívida, de onde que ela vem? Ela não vem de um cara que entrou num processo lá porque ele estava simplesmente sendo cobrado. É porque ele estava sendo abordado inúmeras vezes de forma agressiva, e aí o cara começou a reclamar. Sim. E aí o cara vira e fala, olha, peraí, realmente, olha, pô, por quê? Dessa forma? Mas lá não está descrito que é dessa forma, né? Mas a questão é, só surgiu a questão por conta de uma cobrança agressiva e fora dos padrões. Eu acredito muito nisso. Tem realmente um pouco de efeito do advogado captador, que é o cara que quer se dar bem ali, né? Uma máquina de jack. Exato. Mas eu ainda acredito que é mínima essa parcela. Eu também acho. Por tudo que eu já vivi nessa minha vida, conhecendo empresas de cobrança. E olha, já fui em empresa de cobrança na época de Brasil Telecom. Sim. Você imagina, eu peguei a Brasil Telecom, isso foi em 2001, eram 27 escritórios. Cara, 27, eu saí de lá, eu deixei com 14, e o plano ainda era ter menos. Sim. Mas eu cheguei aí, do Acre até o Rio Grande do Sul, inúmeras cidades conhecendo escritórios de cobrança. E eu vi de tudo, de tudo. Isso eu conto no meu livro Histórias de Cobrança, né? Opa, que é o primeiro aliás, vamos trazer aqui. Mas esse aqui eu trouxe para você, o Histórias de Cobrança eu não tinha, então eu trouxe para você o meu segundo livro, que é O Mercado de Cobrança e Recuperação de Crédito, Ontem, Hoje e Amanhã. Esse livro aqui é importante dizer, eu escrevi ele com 24 executivos. Junto com 24 executivos. Com 24 executivos. Então aqui eu tenho praticamente quase 20 e poucos capítulos, onde eu tenho cada um dos temas, eu faço uma introdução do tema e aí eu convido a pessoa a abordar o tema. Então aqui eu tenho, cara, você pode abrir. Nossa, aqui, a gente pode até... muito legal, vamos abrir porque eu acho que até pode dar um pouco de reflexo na luz, né? Sim. Do estúdio. Nossa, eu tô abrindo presentes, olha. Aí, presente, exatamente. Obrigado, Tânia. Olha, esse daí é o presente mesmo de Natal atrasado agora. É isso aí. Nós estamos no dia 2. Vamos contar o segredo para todo mundo, né? Vamos, a gente está no dia 2 aqui no vídeo, mas na verdade a gente está antes do Natal, então chegou a tempo. De Natal, exatamente. Obrigado, Tânia. Ó, se você abrir um pouquinho ele ali, ele tem até a parte... Deixa eu mostrar aqui a capinha. O mercado de cobrança e recuperação de crédito. Vamos lá. E aí você tem uma partezinha aí no início, que é uma parte mais preta, aí se você virar as primeiras páginas, você vai achar. Deixa eu ver aqui. Ah, sim. Isso, olha aí, todas as pessoas... Olha só já vi aqui, ó, vi mau elemento já, hein? Ah, tá cheio aí, né? Tá cheio de... E aí, quando eu pensei em escrever o livro, eu falei, cara, eu preciso pensar em todo mundo que, de uma certa forma, passou na minha vida de alguma forma, e convidar. E aí outras pessoas também que eu sabia que eram referências aí no seu segmento. Sem dúvida. Aqui, ó, Augusto César Melo. Exatamente, grande Augusto. Grande Augusto. Wagner Montemurro também. Montemurro tá aqui, Mark, Quero Quitar. Exatamente, Quero Quitar. Nossa, muita gente boa, não dá para citar todo mundo, mas Roberto Lamy também. É o Lamy, tô olhando aqui o rostinho dele. Exatamente. Muito grandes figuras de mercado. E a abordagem do livro, né, Tam, como você falou, é um livro que você teve a contribuição de todos esses grandes executivos do setor. E a gente vai falando, que passa por crises brasileiras, as legislações... Cobrança no mundo, você traz esse comparativo também. Eu trouxe aí a Ingrid. A Ingrid é da Wayback Internacional. Sim. Ela é filha do Jefferson. Quando eu falei pra ele falou, não, cara, você vai ter que falar com a minha filha. E ela é excelente, eu também tenho vídeos dela lá no Tabelando também. Sim.
falando sobre cobrança internacional, que é um negócio que... tem diferença? A gente é escola? Cara... Vou colocar aqui. Legal. A gente tem muitas coisas que eu acho que estão mais até evoluídas, se a gente for ver, tá? Sim. A gente falou recentemente com ela, e aí a gente fala sobre a Espanha, né? E na Espanha, a gente tem até uma situação que ainda até hoje a empresa é aberta, mas hoje se reduziu isso muito, que é um negócio chamado El Cobrador del Frac, que o cara vai vestido de fraque, de cartola, com uma pasta escrita El Cobrador del Frac, cobrar o cara na empresa. Na empresa? Na empresa. Eu não sei se você teve a oportunidade de ver também, eu tenho também no meu canal, eu fiz um comentário sobre um filme, é um filme que está no Netflix, é um filme italiano. Você comentou comigo, eu não assisti ainda. Exatamente, chama Perdoai Nossas Dívidas. E ele fala exatamente a história de um cobrador, que ele é um cara que ele é inadimplente, aí ele acaba se unindo à empresa que está cobrando ele e trabalhando como cobrador para pagar a dívida dele. Para pagar a dívida. E aí, cara, é um negócio onde tem constrangimento físico, tem até ameaça. O cara bota tipo um negócio de uma roupa de um juiz e vai cobrar o cara no restaurante. O cara tá com o cliente, você imagina. Então, assim, a gente é escola, né? Eu acho que assim, a gente evoluiu muito já desde o Código de Defesa do Consumidor, né? Que impediu essa questão da cobrança abusiva, né? Dessa questão de constrangimento. A gente está muito evoluído no processo de cobrança digital, sem dúvida nenhuma. A gente vê países aí que têm dificuldades ainda de implantar. Aqui na América Latina, eu tenho participado bastante. A gente está com alguns projetos, inclusive, de implantação. Peru, Colômbia, México, de implantação de cobrança digital. Mas ainda... Nisso a gente dá aula. Exatamente. Nisso a gente já está dando aula. Ainda tem muito a questão de... Eu lembro que há 5 anos atrás, quando eu entrei na FAICO, eu fiz uma pesquisa, né? Perguntando, você tem cobrança digital? Aí o cara respondia, tenho. Como é a sua cobrança digital? Aí eu mando SMS. Não é bem isso. Acho que é um pouquinho diferente. É um pouco diferente, né, cara? E aí tem a outra história, a multicanalidade e a omnicanalidade também. Verdade ou mito? Não, totalmente verdade. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Existe omnicanalidade? Existe, já tem muita gente fazendo. Sem porém puxar a brasa pro teu contratante lá. Tudo bem, não é só... a FAICO tem hoje uma ferramenta omnicanalidade, sim, onde você pode começar trabalhando por um SMS, transferir no mesmo momento para um operador, tá? E... mantendo a histórica da conversa. Tudo transparente, de forma transparente para o consumidor. Mas, de novo, não é só a FAICO, a gente já vê hoje empresas efetivamente com omnicanalidade, sim, com integração disso. E eu acho que para 2024, cara, vai ser o diferencial efetivamente, porque não dá mais só para você ter multicanalidade. E mais, a gente falou tanta coisa que a gente tinha destacado aqui para 2023, né? O Desenrola, né? Por exemplo. O Desenrola. O Desenrola, eu acho que... Eu sinto que o Desenrola foi um plano que ele trouxe uma realidade. Porque assim, se você for perceber, Russo, quando é que a gente ouvia falar de inadimplência, a gente ouvia falar o quê? Dados da Serasa, 71 milhões de inadimplentes. Então era só história triste. Sim. Meu Deus, tá crescendo a inadimplência. Tá? Então o cara olhava, o cara inadimplente, ele se via no meio daquilo e falava, meu Deus do céu. Como é que eu vou resolver minha vida, né? E o Desenrola veio como ser, olha, existe uma oportunidade de você renegociar a tua dívida. E isso pode ser tão básico para nós que trabalhamos com isso, mas de repente o inadimplente fala, nossa, eu posso negociar, eu posso renegociar. Com um bom desconto. Um bom desconto, com uma taxa de juros muito boa. Sim. Então eu acho que, assim, e aí a gente tem uma grande questão no Desenrola, que aí são os erros naturais do processo. Até por conta disso, ele teve a prorrogação agora até março, e aí discute-se inclusive de, cara, eu vou prorrogar, mas eu preciso mudar alguma coisa também, porque tem a história do cara ter que ser prata, pelo menos, para ele conseguir negociar. Exato. E 40% da população hoje contemplada no Desenrola não é prata. Porque eles estão buscando também alavancar a migração de bronze para pelo menos prata. Exatamente. Né? E assim, cara, se você for olhar, cara, o que eu preciso fazer para migrar de bronze para prata? Cara, eu
os dados da carteira de motorista ou a minha conta bancária. Cara, mas para mim isso é muito simples. Mas, cara, tem gente que não tem isso na mão, que não consegue fazer. Né? Então, uma assim, boa não parte é tão simples. da população endividada é de aposentados, né? Pensionistas, geralmente pessoas de mais idade que têm uma dificuldade digital ali, né? Exatamente. Então, assim, até tem uma discussão de levar à Câmara um projeto de lei para mudar essa característica do cara ter a necessidade de ser prata. A plataforma gov.br é uma maravilha. Sim, é uma maravilha. Demais, Você faz login em tudo que é coisa com ele. É o INSS, o Fundo de Garantia, cara, tudo você entra com a gov.br. Então, assim, eu acho que o que é bom a gente tem que ressaltar. Sim. Né? O Desenrola, eu acho que quando eu comecei a ver, eu acho que faltava muita informação, depois acabou entrando a fase 2 antes da 1, né? Que é negócio... Pô, peraí, mas é a fase 1 e 2, mas começou que até gerou meme com o nome do programa, né? Desenrola, tá enrolado. Tá enrolado, exato. Então, assim, nada é perfeito nunca, mas, cara, eu acho que tem um mérito fantástico esse programa, e eu espero aí que a gente tenha isso realmente prorrogado com um ganho efetivo. O que a gente tem visto do Desenrola? Existe uma questão que é, quando o cara entra na plataforma, o percentual de negociação é imenso. Sim. Chega a 50%, que não é um negócio, por uma faixa de atraso trivial, que a gente está falando, não é de maneira nenhuma. Então, agora, o grande problema é o quê? É o total de pessoas que já acessaram. Aí é menor. Sim. É pequeno ainda esse percentual. Sim. Né? E muito por conta dessa questão também, da questão do bronze, né? Do cara ser bronze. Tudo isso. Eu tive uma reunião essa semana, começo da semana, com o Ministério da Fazenda e eles trouxeram essa preocupação, né? O Ministério da Fazenda e também a Accenture, que é a consultoria, aí, um grande motor, o engine do programa Desenrola. E eles trouxeram essa preocupação. Mas o que eu achei muito legal é a proximidade que o governo tem dos credores. Exato. Né? É discutido, é solicitada, é sugestão, né? Como é que a gente vai fomentar mais? Muita gente de grandes bancos participando também, ajudando. Muitas. E isso eu acho que é fantástico, cara. E aí, de novo, acho que aí vai o mérito pro Ministério da Fazenda, né? Porque, cara, muitas vezes a gente vê decisões sendo tomadas que não estão exatamente em acordo com o operacional, efetivamente, com o negócio. Sim. Né? Como se o cara fala, cara, o cara não entende o que ele está decidindo lá. E é fato, o cara não é especialista, ele é generalista, ele tem inúmeras decisões para tomar. Né? Mas quando eles chamam uma categoria, quando, por exemplo, a gente falou lá no CMS com o pessoal do GEOC, e o pessoal do GEOC falou muito que hoje eles têm uma comissão que está lá praticamente em Brasília todo mês, atuando junto ao governo para ver as regulamentações. Cara, peraí, você quer fazer alguma coisa nova? Peraí, vamos entender como é que isso funciona. Porque, por exemplo, a questão de evitar que se ligue para um cara cobrando. Qual que é o impacto disso? Cara, quantos milhões de pessoas o setor não só de cobrança, mas de telemarketing, telecobrança, emprega no Brasil. Sim. Há tempos atrás, eu não sei hoje como é que está esse indicador, mas há tempos atrás o setor de telemarketing era o setor que mais empregava no Brasil. Era o primeiro emprego de muita gente, exatamente. Então você imagina, cara, eu vou fazer alguma coisa para evitar o cara para ligar para alguém. Cara, qual que é o tamanho do impacto disso? Né? Eu vou mudar uma lei do saque, né? Que agora, por exemplo... na última mudança, existia a questão de eu não ter que ter o saque mais 24/7. Eu podia ter a parte digital. A tendência é óbvio, né? Mas isso vai mexer com o emprego, vai mexer. E aí você mexe com a vida Tem um grande impacto na economia como um todo. Sem dúvida. Então, eu queria te aproveitar você aqui e perguntar a tua impressão em relação à inteligência artificial. Todo mundo fala, ChatGPT, então, é o queridinho, cara, né, das conversas. E aí? Eu hoje... assinei a versão paga do chat, a 4.0. Hoje? Por que eu não assinei antes? Porque eu tenho o Guilherme, que é meu parceiro no Credcast, e me ajuda em muitas coisas no Tabelando, ele tem a versão paga, então a gente fazia muita coisa e eu acabava pedindo para ele. Mas eu falei, não, preciso ser independente, né? Sim. Vou assinar eu mesmo. Cara, assim, ó, eu fiz alguns programas que a gente acabou dando o nome de Tabelando com o ChatGPT.
Legal, legal. E aí a gente fez alguns, por exemplo, a gente fez um falando de script de cobrança. Cara, eu sou uma empresa de cobrança, você vai lá no chat, sou uma empresa de cobrança, tenho dívidas aqui acima de 30 dias até 300 dias. Meu produto é um produto de linha branca, por exemplo. Uma base de clientes com grande dificuldade, classe A e B. Preciso de um script para contato com esse cliente. E dá um enter. Cara, é impressionante. Não sei se você já teve essa oportunidade. Funciona mesmo, né? Eu não sei se você teve a oportunidade de fazer. Cara, e eu convido aí. É só entrar lá, ChatGPT, bota no Google. Ele vai abrir, você vai ter a versão gratuita. Sim. A versão gratuita você faz inúmeras coisas. Cara, e ele monta um script fantástico. É óbvio que sempre falo isso, né? Meu filho conheceu o ChatGPT antes de mim, né? Aí falou, não, pai, já fiz 3 trabalhos. Eu falei, peraí, como é que é isso aí? Tá vendo, ó? Como é que é isso aí? Não, pai, eu pedi, mas eu dei uma olhada, dei uma revisada. E é isso. Cara, o ChatGPT, a inteligência artificial, ela vai economizar muito tempo do teu dia a dia. Mas não adianta você pegar lá e fazer o copy-colle. Primeiro que, cara, copy-colle, alguém vai olhar lá, pô, peraí, mas Tambellini não escreveu isso aqui, não. Não é aqui, não isso tem aqui, não reconheço o aluno XYZ. Exatamente, né? não é o aluno XYZ, exatamente. Então, assim, tem essa questão de você não fazer um trabalho porco de copy-colle. E o outro cara, ele vai te dar uma linha de raciocínio, tópicos, e aí você trabalha em cima daquilo. Então você economiza muito tempo. E eu tenho certeza também que no decorrer de 2024, a gente está aqui já falando das previsões, a gente vai ter um crescimento imenso dessas inteligências artificiais já atuando com cobrança. E vai roubar emprego? Então, essa sempre é uma pergunta. É uma preocupação da mão de obra. Eu sempre falo o seguinte, quando a gente fala de, cara, o ser humano vai perder o seu lugar no mercado de trabalho, o ser humano que hoje faz um trabalho robotizado, ele vai perder, né? Então, assim, cara, desde que eu me conheço por gente, lá na Fininvest, que não foi a primeira atividade, foi quando eu era gerente de cobrança de um grupo muito grande, eu não falava de script, eu falava dos 4 passos da ligação telefônica: identificação, fundamentação, negociação e fechamento. E aí, cara, eu mandei imprimir esse roteirozinho e eu colava na porta do banheiro, entendeu? Para o cara, quando sentasse no banheiro, ele tivesse ali. Exatamente, ficasse lembrando daquilo. É um momento de concentração. Um momento de concentração. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Eu nunca acreditei em script, porque o script, cara, ele vai te robotizar e é horrível você ficar seguindo um negócio, até porque cobrança tem emoção, né? Eu vou contar uma história rápida aqui que eu já contei 500 mil vezes. Eu já passei por um momento que eu fui inadimplente. E eu sempre conto isso, que eu estava devendo um cartão de crédito. Então eu estava sempre pagando atrasado e pagando o mínimo. E aí me ligou a menina, seu Eduardo, sou do cartão Unibanco. Eu falei, vai me cobrar, né? Que saco. Quero me livrar. É o primeiro sentimento, né? Quero me livrar. Aí eu falei, vou pagar dia tal. Já pronto, esse curso pronto. O senhor vai pagar o mínimo, o total ou o mínimo? O mínimo, claro, né? Tô horrível, vai ser o mínimo. Aí ela falou assim, ok. Aí eu falo, nessa hora que eu falei que eu ia pagar o mínimo, ela já tinha uma promessa de pagamento na mão. Então, se ela fosse uma pessoa só que seguisse o script, ponto, acabava a conversa dela. Ela virou para mim e falou assim, seu Eduardo, ok, muito obrigado, mas eu tô vendo aqui que o senhor tá pagando o mínimo há alguns meses. E isso tá virando uma bola de neve. O senhor vai se perder. Eu tava dirigindo, a hora que ela falou isso, eu encostei meu carro. Falei, essa vale a pena. E por quê? Porque era o que eu precisava ouvir. Sim. E eu sempre falo, o inadimplente, ele quer se livrar. Por que ele quer se livrar? Porque ele acha que dias melhores virão. O brasileiro acha que dias melhores virão, sempre. Então ele fala, cara, por que virão? Porque virão. Porque ele acredita, ele tem fé. Mas não tem nem nada que indique que amanhã vai resolver. E aí por isso ele vai prorrogando, ele vai deixando para trás, vai deixando para frente. E aí ela falou, o senhor não quer fazer um acordo? A gente pode fazer aqui, blá, blá, blá. Cara, eu fiz o acordo. Eu tenho cliente, o cartão até hoje é um cartão Itaú, mas é o cartão até hoje que eu tenho. Quer dizer, fidelizou. Fidelizou, além de tudo, e cara, eu fui lá e consegui pagar.
Então, eu não acredito nessa história de script, porque script por script, essa menina ia acabar a ligação e acabou. É muito engessado, não funciona. Né? Então, você perguntando, vai acabar o emprego? Vai acabar a atividade que é robotizada. E aí a tendência é o quê? É que o humano esteja exatamente naquele momento que o cara fala, eu quero falar com alguém, porque eu quero resolver o meu problema de uma outra forma, eu quero entender melhor. E aí é exatamente aquela situação onde eu não vou ficar medindo TMA. Porque nessa hora que passou para o humano, cara, o cara quer conversar, ele quer entender, ele quer ter a solução dele de uma forma ideal. Né? Então, essa é outra coisa que eu nunca consegui entender e aceitar. Operação de cobrança não pode ser medida por TMA. Né? Jamais. Jamais, porque, cara, eu preciso muitas vezes conversar. Eu preciso alongar a conversa, não preciso acabar ela rapidinho. Né? É diferente de outras atividades. Então, assim, eu acho que a gente vai ter uma evolução imensa da inteligência artificial aplicada à cobrança, com scripts, com melhores formatos de comunicação, mas, de novo, eu não vou perder e o ser humano nunca vai deixar de existir no meu ponto de vista. Tami, rapidamente, então, previsões para 2024. O que você aposta que vai acontecer nesse mercado de crédito e cobrança? A gente já falou um pouquinho da questão da omnicanalidade. Eu acho que isso é algo que a gente vai ver. Não adianta eu ter multicanalidade. Uma das questões a gente vê a improdutividade hoje de uma operação ativa que faz descagens com o discador. Sim. Se você for olhar, eu já cheguei a fazer análise de determinadas operações aonde do alô você tinha ali 40%, 50% de improdutividade. Era um alô improdutivo. O que eu chamo de alô improdutivo? Cara, se eu botar um SMS ou um IVR, alguma coisa, eu mato aquilo, eu não preciso do humano para fazer aquilo. Sim. E aí sim, eu vou precisar do humano para aquele momento que o cliente realmente quer resolver o problema, quer ir para uma negociação mais detalhada, né? Quer realmente alguém falando com ele. E, principalmente, quando eu falo de omnicanalidade, eu tenho que ter disponível o canal receptivo muito mais forte para o cliente, porque eu acho que, como eu comentei da questão do desenrola, eu acho que a gente teve um movimento que despertou essa coisa de, eu posso buscar o meu credor para negociar. Sim. Então a gente tem que ter canais disponíveis para esse cliente poder estar entrando em contato e, cara, quando ele entrar em contato, eu tenho que ter todo o histórico dele já presente, né? Não adianta, mas qual é o seu CPF? De novo, pelo amor de Deus. Então vou te fazer uma pergunta, aproveitando que a gente está com o Olos na tela, Boa. O nosso novo patrocinador do grande amigo Paulo Godoy. A gente tem um quadro que chama Estamos de Olos, e aí eu pergunto aos profissionais experientes como você, né, que estão de olho sempre nessa juventude, no mercado novo, quais são as características que o Tambellini enxerga como sendo essenciais em um profissional de cobrança? Eu acho que assim, o primeiro fator que eu descreveria é a capacidade de comunicação. O que já é o primeiro desafio para esse público que muitas vezes está saindo de casa, indo ter o primeiro emprego. Costumo dizer que às vezes ele não sabe nem se comunicar com os pais. Sim. E vai ter que se comunicar com um cliente inadimplente, que não é uma situação fácil. Então, assim, eu acho que a capacidade de comunicação é algo que tem que fazer parte. Eu tenho que efetivamente aprender a me comunicar, a conversar, a fazer perguntas, né? Então, eu acho que a comunicação é o primeiro ponto. Eu acho que a capacidade de você querer conhecer mais o que você está fazendo. Eu cheguei a fazer uma série também no Tabelando, que foi com operadores de cobrança, né? E, cara, eu fiz entrevistas com uma meninada fantástica. É óbvio que quando eu pedi para uma empresa de cobrança me selecionar os operadores, eles não iam selecionar os caras ruins. Sim. A gente sabe disso. Mas, cara, ok. Dá para ver que tem muita gente boa, muita gente com vontade de aprender mais. E aí, o que eu destaco? Cara, eu não preciso fazer um trabalho de cobrança, eu não preciso ir para um call center pensando que eu tô indo lá só para pagar minha faculdade, porque eu quero ser outra coisa.
nós estamos aqui, somos exemplos de profissionais de crédito e cobrança, né? Sim. Quantos anos você já está nesse mercado? 26. Então, eu tô há 30. Eu sou profissional de crédito e cobrança, né? Minha vida eu construí, tudo que eu consegui construir na minha vida foi com crédito e cobrança. Sem dúvida. Quantos profissionais hoje podem dizer a mesma coisa? Então isso aqui é uma profissão, né? E eu comecei também do zero. Comecei lá como assistente, como analista. Eu como teleoperador. Teleoperador, então, exatamente. Na época, eu era analista de crédito, mas eu ia fazer investigação cadastral. Sim. Né? Que a minha primeira experiência foi em crédito, não foi em cobrança. Por quê? Porque eu trabalhei lá na CSU, na Card System, na época, era a época que os bancos estavam lançando seu cartão de crédito. Então, a primeira etapa era crédito. Sim. Depois vem a cobrança. E aí, depois que eu acabei começando a trabalhar em cobrança, com fichinha de cobrança, né? Aquela coisa telefone que não tinha nem headphone. Não tinha, era no dedão mesmo. No dedão mesmo. É isso, Olus, eleve a experiência do seu cliente para outro nível com a tecnologia Olus. Então, depois desse trabalho nosso aqui, ou de qualquer outro trabalho, sempre chega o momento de descontração. Por isso nós temos o quadro do nosso patrocinador, o Happy Hour do Cacildes. Que legal. Patrocínio da cerveja do Mussum, a Cacildes. E aí eu pergunto para o meu convidado, depois de um dia exaustivo de trabalho, o que não pode faltar no teu Happy Hour ideal? Não estamos falando de trabalho, então, agora? Agora a gente já saiu do trabalho. Vamos afrouxar a gravata e vamos pro Happy Hour. Cara, eu sou um cara que, se eu for falar tudo que eu gosto, eu vou ficar aqui mais 1 hora falando, viu? Mas eu gosto muito de uma cervejinha, Cacildes. Cacildes é muito boa. Beliscar alguma coisinha, um queijinho, um salaminho, uma azeitona. Então, gosto muito de lugares, fazer happy hour em lugares descontraídos que tenham essa papo opção. De boteco. Papo de boteco, exatamente. Né? Papo de boteco eu adoro. Então, eu já tô velho, então eu não gosto de barulho. Teve um dia que eu tava numa festa, cara, tava uma música na casa de um primo meu, uma música alta, aquela criançada gritando. Eu falei, caramba, pelo amor de Deus, abaixa essa música. Aí eu falei, cara, eu virei o meu pai. Então, eu gosto de um papo de boteco mesmo, mas a conversa mesmo. Então, são crianças como você, exatamente, o que você vai ser, quando você crescer. Exatamente. Bom demais. Muito também. bom, é isso bom aí. demais. É isso aí, Adoro pessoal. Renato Russo também, Legião, muito bom. Só a gente lembra disso, né? Só, exatamente. Bom, pessoal, é isso aí. Cacildes, saúdes. Opa, peraí. Pronto, pessoal. Tá aqui o Mé. Aleluia. Cacildes Puro Malte, a cerveja, a lenda, o verdadeiro Mé. Cacildes! Beba com sabedoria. Também, infelizmente, a gente tem muito mais assunto. Daria para ficar aqui muito mais tempo. Alguns dias, né? Fazer alguns programas, mas a turma do Pode Cobrar, os idealizadores já estão com algumas propostas, principalmente o Estúdio Comporta, né? Legal. Mais gente, e aí a gente fazer realmente, de repente, uma mesa quase redonda, uma mesa Legal. em L, muito né? bom. Trazendo pessoas, né? Perfeito. De bastante expressão no mercado. Eu fico super honrado de estar encerrando o ano ou começando o ano com você e Prazer. tendo aberto o Pode Cobrar
com outra grande estrela do mercado, que foi o Fábio Rosa. Muito bom. Né? Então, exato. Fábio Rosa, o primeiro programa de 2023 e a honra de ter Eduardo Tambellini encerrando essa temporada de 2023. Pô, que legal. Grande prazer mais uma vez estar aqui. Eu que tenho meu podcast lá de casa, né? Sempre que eu venho a um estúdio, tive lá no Contraponto com o Pedro. Pedro, eu tô em falta com você, mas eu vou aí. E agora aqui com você, então eu falo, meu Deus do céu, uma hora eu acho que eu vou partir para um estúdiozinho desse, porque é muito legal. É muito divertido. Mas, pô, cara, hoje eu consigo lá fazer um programa e ter conteúdos lá 2 vezes por semana, né? É bom demais o programa. Toda a minha questão de locomoção também é uma questão que, putz, cara, toda hora que eu tenho que me locomover é um desafio, sim, cara. Sim. Então, aí eu falo, não, cara, eu vou continuar nessa minha pegada assim, de repente eu faço alguma coisa mais pontual com alguns programas específicos, né? Pro ano que vem eu tô com várias ideias aí, tem coisas que... Na verdade, eu vou dar um spoiler aqui, já que eu não falei em lugar nenhum. Por favor, a gente adora dar folha de reportagem. Na verdade, eu tô com uma programação de lançar um portal, que vai ser o portal Tabelando com Tambellini. Você falou que bom demais. Você ia falar do Tabelando com Tambellini, né? E eu sempre costumo dizer que, cara, esse nome é tão legal, só que não fui eu que inventei ele. Esse nome veio da época que eu era um dos colonistas da Call Business, do Luciano Basile. Sim, do Basile. Isso, Basile então, que está no livro também. Exatamente, está no livro também. O Basile que ele deu o nome, ele batizou a minha coluna como Tabelando com Tambellini. E aí foi fantástico. A hora que eu falei, vou fazer um canal, eu falei, cara, não tem condição. Vai ter que ser esse nome, porque é muito legal. Vou lhe usar. Então, na verdade, eu estou com um projeto para 2024, que é o lançamento de um portal, que é o portal Tabelando com Tambellini, aonde a ideia é ter um conteúdo. Eu tenho já cursos de cobrança, que eu também faço divulgação, uma parceria com a Assertiva, que é o Cobb Class. Sim. Você pode, se tiver cobbclass.com, você pode achar. Então, essa plataforma ela vai ter desde cursos online, EAD, programas de mentoria, um blog com bastante matérias também, que eu pretendo fazer, e aí algumas outras novidades que aí eu vou ter que deixar. Aí a gente aguarda. Aí vocês vão ter que aguardar. Perfeito, tá. Muito obrigado novamente. Vou brindar com você. Opa, a esse 2024 que está chegando. Você já tomou mais rápido que eu falo demais, tá vendo? Não, eu vou molhando a garganta. Bom, é isso, gente. Gostou? Não deixa o seu like ali no YouTube. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, Instagram, no TikTok, no próprio YouTube. Ouça a gente no Spotify quando estiver preso no engarrafamento, por exemplo. E agradecendo novamente a presença do nosso grande Thumb. Imagina, com a certeza de que você vai voltar, já fica aqui o aviso, já fica o spoiler também. Vamos voltar. Muito obrigado mais uma vez. Galera, um grande abraço, um grande prazer sempre estar falando aí para esse mercado, para cada um de vocês aí. Minha grande missão hoje é compartilhar conhecimento, então esse é o objetivo. E compartilha. Obrigado. Este é o Pode Cobrar. Nos vemos por aqui.